dia, comunidade ABCcom e telespectadores da VESA TV. Estamos de volta agora em 2024 para o início de mais uma temporada de webinars da nossa comunidade de marketing e comunicação. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Você já pensou em cuidar do seu marketing pessoal e da sua presença digital? Hoje, né, as redes sociais, aí a gente tem que estar presente de alguma forma, mas como fazer isso, né? E a gente vai ter um grande palestrante falando desse tema que eu imagino que muitos dos executivos buscam saber mais sobre ele. Mas você sabe que nossa transmissão aqui do nosso webinar pela VESA TV tem o apoio de uma grande produtora parceira, a Five Media, que pode produzir os seus eventos híbridos e digitais. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Muito legal, né? Então fica aí a dica para você que precisa fazer um evento híbrido e digital, consultar a Five Media, nossos grandes parceiros. Um abraço aí a toda a equipe da Five Media. Bom, vamos então aqui falar sobre este tema. Até quando a gente fez o convite para este grande amigo, nosso grande profissional que hoje eu vou apresentar, eu achei muito legal quando ele trouxe este tema do marketing pessoal e presença social para líderes. E é muito interessante porque a gente vê essa busca pela autoridade, o desenvolvimento do seu perfil, vamos dizer assim, dentro das redes sociais, e como que você acaba se tornando aí uma grande referência para as pessoas, né, para o seu segmento aí de atuação. E para falar sobre este tema, eu tenho a honra de receber Renan Ubeda. Tudo bom, Renan? Bonetti, obrigado pelo convite. O Renan, que é um grande amigo de longa data, hoje é o head, né, de marketing aí da Qualtrics, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, Renan, fala um pouquinho de onde veio a ideia aí deste tema marketing pessoal e presença social para líderes. Esse tema ele nasceu, na verdade, de uma demanda de mercado, para ser bem sincero. Eu sou mentor de alguns líderes, alguns executivos que têm esse objetivo de construir uma presença social mais sólida, utilizar as redes sociais para captar clientes, para se relacionar melhor com stakeholders, enfim, tem uma série de diferentes objetivos. E eu fui modelando essa mentoria, e aí nasceu esse modelo aqui de webinar também, que a gente pode explorar, tem a própria mentoria, tem um curso chegando aí, enfim. Mas a ideia nasceu de demandas, foi basicamente alguns executivos que me buscavam para ajudá-los. Eu já fazia esse trabalho para empreendedores, com foco em pequenos e médios negócios, e aí acabou nascendo essa oportunidade também de falar com líderes sobre marketing pessoal e presença social. Bom, muito legal. Então eu vou deixar você com o Renan. Aí a gente tem o nosso webinar, como você sabe, é em torno aí de 30 a 40 minutos. E na volta a gente traz algumas perguntas e questões sobre este tema. Renan, é com você. Obrigado, Bonetti. Queria novamente agradecer o Bonetti pelo convite, a todo o time da ABCcom, da VESA TV, pela organização. Enfim, é um tema que é super importante, é um tema que está muito em alta. A gente tem visto muitos líderes comentando sobre a importância de construir o thought leadership, de construir uma presença social forte, que esteja alinhada aos interesses tanto do indivíduo quanto também do negócio que ele representa. Enfim, é um tema que está muito alto. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante o conteúdo de hoje. Legal, então vamos começar aqui a nossa apresentação. Então, só uma rápida apresentação. O Bonetti já falou, nós somos amigos aí de longa data. Eu tenho 34 anos, sou casado, sou pai da Rebeca, uma menina de 1 ano e 4 meses. Sou formado na Metodista, em Comunicação Mercadológica. Tenho pós-graduação em Métricas Digitais pela ESPM, um MBA em Gestão de Negócios pela FGV, e também tenho a certificação internacional pela Wharton School em Marketing Digital, né? Essa certificação acho que talvez é uma das mais relevantes do mundo em termos acadêmicos para marketing digital, e eu conquistei ela há alguns anos atrás.
Como bem colocou o Bonetti também, eu sou head de marketing da Qualtrics. A Qualtrics, que é uma multinacional americana, uma empresa de tecnologia. Talvez pelo nome as pessoas não associem, né? Mas quando a gente começa a falar de alguns indicadores, por exemplo, como NPS, né, o Net Promoter Score, a Qualtrics, junto com a Bain Company, foi uma das empresas que estabeleceu a metodologia de pesquisa NPS. Então, hoje, várias empresas de diferentes segmentos, Disney, Volkswagen, Ferrari, Mercado Livre aqui no nosso mercado, enfim, utilizam a Qualtrics para poder mensurar e medir a experiência dos seus colaboradores e clientes. E eu tenho a honra de ser o head de digital marketing da empresa globalmente. Então, é um desafio bem interessante. Antes disso, passei por SAP, passei por Salesforce, também duas gigantes aí do mundo de tecnologia. Fui gerente de marketing da Latam Linhas Aéreas. Enfim, uma carreira um pouco entre B2C, um pouco B2B e uma carreira meio híbrida aqui. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora especificamente do nosso tema, né? O que é marketing pessoal? Algumas pessoas acabam às vezes até se confundindo um pouco sobre marketing pessoal é exposição pessoal, marketing pessoal é fazer propaganda de mim. Não entendo isso. O que isso significa na prática? Então, na prática, marketing pessoal é um conjunto de táticas que a gente utiliza para poder construir uma marca pessoal que comunica habilidades. Essa palavra ela é muito importante, né? A gente tem que utilizar o marketing pessoal para comunicar aquilo que a gente já possui de habilidades e diferenciais. Obviamente, nesse processo, a gente constrói novas habilidades, constrói novos diferenciais, mas o papel do marketing pessoal é dar evidência para aquilo que já está construído e, de alguma forma, já massificado também, tá? E o objetivo principal é utilizar essa comunicação, utilizar essa exposição, essas táticas, para alcançar um objetivo concreto, que podem ser vários, né? Vou mostrar aqui alguns desses possíveis objetivos, inclusive vários deles já foram temas que eu utilizei nas minhas mentorias. Então, por exemplo, já trabalhei com executivos que queriam aumentar a exposição pessoal, né? Ser reconhecido como uma autoridade em um determinado nicho de mercado. Então, a gente fez um trabalho, entendemos toda a carreira, todos os diferenciais, todos os pontos fortes, pontos fracos daquele indivíduo. A gente vai falar bastante desse processo aqui ao longo do nosso webinar, para torná-lo uma autoridade naquele tema. Então, é um dos objetivos concretos que a gente pode estabelecer quando a gente começa a falar de criar uma presença social forte atrelada ao marketing pessoal que comunica aquelas habilidades, aqueles diferenciais. O segundo, ele é mais comercial, vamos dizer assim, são aqueles executivos que querem se posicionar como autoridades, mas com o foco aqui de captar clientes, né? Aumentar vendas, aumentar a percepção de valor do seu negócio, do negócio que ele representa. Então, ele é um objetivo um pouco mais tático, vamos dizer assim. O terceiro é a ascensão na carreira. Então, o marketing pessoal e presença social funciona muito bem também para aqueles líderes que estão no middle management, né? O gerente sênior que já está olhando ali, eventualmente, uma posição de diretor, uma posição de vice-presidente. Então, ele quer compartilhar, crescer, buscar novos desafios e sabe que o marketing pessoal, associado a uma presença social forte, pode ajudá-lo nesse desafio também. Outros exemplos aqui é transição profissional. A gente também tem trabalhado com alguns executivos que estão migrando de carreira. Tem um caso que eu não vou falar o nome dele aqui, mas é um executivo que foi diretor, vice-presidente de diversas grandes empresas e agora ele está preparando o próximo passo da carreira dele para se tornar membro de conselhos administrativos de algumas empresas. Então a gente está fazendo todo um trabalho de posicioná-lo como alguém que pode ajudar outras empresas, aí nesse caso ele prestando um serviço ou prestando um atendimento através do conselho administrativo daquela empresa. Então tem sido um trabalho bem legal também, ele já tem colhido frutos bem interessantes. O quinto objetivo é melhorar a networking, né? Tem muita gente que gostaria de construir uma rede de contatos com outros profissionais, referências no mercado. A gente tem aqui a ABCcom, que é um exemplo disso, né? Acho que é a mais importante rede de networking de profissionais da propaganda, do marketing, da publicidade aqui no ABC. E tem gente que quer utilizar também o marketing pessoal e construir presença social para construir ou fortalecer essa rede de contatos, essa rede de networking. E o sexto
objetivo concreto, tem outros aqui, eu deixei esses 6 como os principais, é aumentar a confiabilidade, né, para atrair investidores, melhorar a relação com stakeholders. Também tem um caso aqui que eu faço um trabalho com um mentorado que tem uma startup, e ele está justamente fazendo esse trabalho agora para poder melhorar a percepção do negócio dele, a percepção que investidores possuem dele mesmo como um gestor desse negócio. Então tem sido também um desafio bem interessante. Vamos seguir aqui para o próximo slide. Legal. Então, quais são as etapas? O que a gente precisa fazer para construir uma marca pessoal, né? Lembrando que a nossa marca pessoal, ela comunica quem nós somos, o que nós valorizamos e o que nós podemos oferecer nas relações que nós construímos. Então, assim como uma marca tradicional, nós temos a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, o nosso propósito e o tom da nossa comunicação. Então, o processo em si de construção de uma marca pessoal, ele não se diferencia tanto da construção de uma marca tradicional, uma marca convencional de um produto ou de um serviço. Mas tem um detalhe importante aqui, né? Que essa construção de marca pessoal, ela tem que ser mais intensa do que de uma marca convencional. Afinal, a única experiência que as pessoas acabam tendo com o indivíduo é através das relações, né? Diferentemente de uma marca, um produto, que você compra o produto, você usa o produto, você ouve pessoas falando desse produto, você consegue utilizar outros produtos daquela linha, daquela mesma marca, a sua relação é muito mais orgânica. Quando a gente fala dessa construção de marca pessoal, a gente está falando de um processo que precisa de um pouco mais de intensidade, precisa de um pouco mais de frequência. Por isso que a presença social, ela se conecta nesse processo de construção de marca pessoal. Daqui a pouco a gente vai conectar as duas coisas, vocês vão entender bem o que isso significa na prática, tá? Vamos seguir aqui para o nosso próximo slide. Missão, visão e valores. Então, o que isso significa na prática quando a gente fala de marketing pessoal, né? É um pouco diferente aqui de quando a gente fala de marketing para marcas e produtos e serviços. Então, a missão é a razão pela qual você acorda todo dia, né? Então, acho que todo dia, todo mundo aqui tem um objetivo, sai da cama por uma missão, né? Essa missão, ela pode ser algo até bastante individualista, vamos dizer assim, ó, eu acordo todo dia para poder prover a melhor qualidade possível de vida para minha família, para poder entregar para minha filha a melhor educação possível, para minha esposa a melhor qualidade de vida, as melhores experiências. Então pode ser algo ligado a alguma coisa mais individualizada e não tem problema nenhum nisso, tá? Grandes líderes e grandes profissionais que possuem marcas pessoais muito fortes possuem missões que são para sua família, para ele próprio, não é uma missão global que tem o objetivo de mudar o planeta, nada nesse sentido, mas em alguns casos também essa missão ela acaba extrapolando a vida pessoal do indivíduo e aí sim, de alguma forma queira agregar algo para a sociedade ou para a comunidade que ele está inserido ou para o grupo de networking que ele quer fazer parte, enfim. Então a missão ela está associada ao motivo pelo qual nós acordamos todos os dias. A visão, ela é aonde nós queremos chegar com a nossa marca pessoal. Então, qual a mensagem que nós queremos que as pessoas percebam, né? Qual é a percepção que a gente quer construir da nossa marca pessoal para as outras pessoas. As outras pessoas vão olhar o Renan, por exemplo, o que elas vão ter de percepção, ter de opinião, qual a imagem que elas vão criar do Renan. Então, é aonde nós queremos chegar como um objetivo, mas também ligado a essa questão de percepção. E os nossos valores, acho que aqui é bem claro, né? O que conecta a nossa visão e a nossa missão. Então, alguém, por exemplo, que tem uma missão específica, por exemplo, que a missão de tal indivíduo é ajudar a comunidade onde ele está inserido, por exemplo, de alguma forma. Se ele não tiver um valor, por exemplo, que seja a colaboração, que seja o altruísmo, isso não faz sentido, né? Então a gente tem que ter um valor que esteja atrelado a essa missão para que isso realmente se sustente. A gente não está criando algo aqui que seja fantasioso. De novo, a gente está falando de habilidades e diferenciais que o indivíduo já possui. Então a gente quer dar evidência para essas questões, evidência para essa missão que muita gente já possui, já tem isso claro. Outras pessoas vão ter que trabalhar um pouco melhor para identificar isso com um pouco mais de clareza. A mesma coisa com a visão, a mesma coisa com os valores. Mas na prática, essas coisas já existem no indivíduo. Não é algo criado
para se criar um personagem, né? O marketing pessoal não trata de personagens. A gente não está criando uma pessoa que não existe. A gente está evidenciando aquilo que ela já entrega de melhor, de alguma forma, no contexto onde essa pessoa está inserida. Aqui tem alguns exemplos de propósito, né? Então nós colocamos ali lá no começo, né, um pouquinho antes, no outro slide, que nós temos a missão, valores, a visão, valores e propósito. O propósito, ele é um pouco mais a tangibilização na prática dos nossos valores. Então a gente tem, por exemplo, propósitos ligados à realização, né? Então eu quero influenciar pessoas, eu quero promover melhores práticas de mercado, eu tenho aqui o propósito de liderar o pensamento de liderança dentro de determinado segmento, determinado nicho de mercado. Então, tem propósitos que estão ligados a algum tipo de realização. Nós temos também propósitos ligados ao cuidado. Então, pessoas que querem ajudar pessoas a alcançar determinado objetivo. Então, principalmente quem trabalha aqui no segmento de educação, né, educação financeira, educação formal, educação para negócios, pessoas que estão ligadas ao empreendedorismo de alguma forma, querem ajudar outras pessoas a alcançar determinado objetivo. Então eu sei que eu tenho condições de compartilhar o meu conhecimento através da minha presença social, de alguma forma estimular as pessoas, ajudá-las nesse processo de alcançar algum objetivo específico, construir um negócio, ter liberdade financeira e por aí vai. O terceiro grupo de propósito é a liberdade. Então, tem muitas pessoas que têm propósitos ligados à liberdade. Então, estabelecer novas verdades, novas visões, mostrar novos caminhos. Então, são conjuntos de propósito que estão ligados a criar novos modelos mentais, novas formas de interagir ou de encarar determinadas situações ou determinados eventos. Temos propósitos ligados à tradição, né? A gente vê isso muito comum em marcas, algumas marcas muito tradicionais e fazem questão de reforçar toda a sua história, seus costumes, sua cultura, o respeito pelas instituições, enfim. Então a gente também pode trazer isso para dentro da marca pessoal. Então, principalmente aqui líderes religiosos, outros líderes também que têm essa questão muito forte ligada à tradição, se utiliza desse conjunto de propósito para poder estabelecer uma marca pessoal forte também. O próximo é prazer, né? Então a gente tem também pessoas que exploram essa questão, né, de compartilhar novas experiências, novos modos de viver. Normalmente são aquelas pessoas que estão sempre viajando, estão sempre tendo oportunidade de viver experiências diferenciadas. A gente olha aqueles vídeos, até nos inspira, né? Nossa, puxa, o ano que vem eu vou lá para esse mesmo destino, eu vou lá para a Grécia, eu vou lá para um amigo meu que está na Croácia agora. Eu tô vendo as fotos dele ali no Instagram, você fala, puxa, olha que legal, né? Ele trabalha 100% remoto, ele tem a possibilidade de trabalhar da onde ele quiser e agora ele tá lá na Croácia. Puxa, adoraria ter esse estilo de vida, né? Então, de alguma forma, ele compartilha essas experiências, compartilha esse modo de viver, e isso inspira as pessoas e acaba se tornando um propósito de vida daquele indivíduo, e ele traduz isso quando ele começa a construir a sua marca pessoal também. E o último é justiça. Então tem muitas pessoas que também têm esse propósito muito forte. A gente tem visto até uma onda grande, por exemplo, no YouTube e em outras redes sociais, de advogados que estão fazendo um trabalho muito legal de construir essa presença social, de construir esse marketing pessoal mesmo, para poder compartilhar informações sobre direitos das pessoas, garantir com que elas tenham esses direitos respeitados. A gente tem o caso aí do Dr. Fran, por exemplo, né, que fala de direito do consumidor, então ele traz várias situações. As pessoas às vezes não têm conhecimento de que ela tem determinado direito, e obrigações também, é claro. Então eles promovem o propósito delas a partir de uma desses seis conjuntos aqui de propósitos, tá? Isso é muito importante, vincular esse propósito à marca pessoal do indivíduo. Aí tem uma coisa bem interessante também, deixa eu ver se eu falo agora, se eu falo no próximo slide. Vamos falar aqui, deixa eu voltar para esse slide anterior aqui, esse onde eu falo dos objetivos concretos, né? Depois eu vou lá para frente novamente. Quando a gente tem um objetivo concreto e a gente consegue construir a nossa marca pessoal com uma missão clara, uma visão clara, com os valores bem estruturados, conectados a essa missão, a essa visão, e o nosso propósito comunica uma mensagem
positiva, a gente vê o resultado disso muito rapidamente. Tem alguns casos interessantes, um deles é o do Paulo Musi, não sei se vocês conhecem, é aquele médico que também é fisiculturista, e ele participa de diversos podcasts, está sempre participando de eventos, tem o seu próprio canal, produz muito conteúdo, tem uma presença social muito forte, e ele contou em um podcast recentemente que quando ele começou a investir em marketing pessoal, ele fez por um objetivo muito específico, né? Ele tinha uma agenda que já era bastante complicada e ele queria ganhar mais dinheiro. Ele falou, puxa, como que eu consigo ganhar mais dinheiro sendo que eu vendo minha hora? A minha hora custa R$250. Então não tem como eu ter mais horas no meu dia. Então eu preciso valorizar o meu passe. Eu preciso construir uma marca pessoal, uma presença social que transmita autoridade para que eu possa começar agora a aumentar o meu valor da hora homem, na hora de serviço prestado. E ele, como um médico especialista, médico do esporte e outras especialidades também, ele começou a produzir esses conteúdos e no início ele ficava em cima de uma bicicleta ergométrica com um celular na frente dele, zero produção, zero investimento em câmera, em iluminação, microfone, nada, era algo extremamente básico, mas ali na frente da câmera, enquanto ele pedalava, ele fazia ali algumas lives, fazia alguns vídeos falando sobre saúde, falando sobre atividade física, falando sobre alimentação, falando sobre suplementação, e ele conseguiu construir essa autoridade. E ele comentou nesse webinar que hoje a hora homem dele cresceu em 6 vezes. Então, o potencial de faturamento dele, por conta desse processo, essa construção de marca pessoal associada a uma presença social forte, fez com que ele conseguisse aumentar o valor da consulta dele em 6 vezes. E detalhe, ele falou que hoje, se alguém quiser marcar uma consulta com ele, só vai ter agenda para daqui 5, 6 meses. Então, além dele conseguir aumentar o valor da consulta, ele ainda conseguiu deixar a agenda dele bastante recheada. Então, esse é um exemplo de quando a missão, a visão, os valores conectadas ao propósito estão muito bem amarradas. Então, o propósito dele está ali no cuidado, né? Está nesse conjunto, no segundo conjunto ali de propósito. Ele quer ajudar as pessoas a alcançar determinado objetivo. Então, ter um corpo melhor, hábitos mais saudáveis, emagrecer, ganhar massa magra. Então, esse é o conjunto de propósito dele. Ele tem uma missão clara, uma visão clara disso, e os valores dele, ele valoriza um estilo de vida saudável. Imagina se ele quisesse ajudar as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável, mas aparece ele lá comendo pizza, tomando sorvete, bebendo bebida alcoólica, não faz sentido. Então, por isso que essa construção ela é muito importante num primeiro momento, antes de se começar a construir uma presença social que transmita todas essas mensagens. Legal. Último ponto é os tons de comunicação. E isso aqui é bem amplo, tá, gente? Isso aqui é um trabalho feito pela SEMrush. Eu até usei aqui, tem a fonte, quem quiser depois olhar o estudo deles completo. Eu gosto muito da forma como eles colocam isso. E eles falam que o tom de comunicação ele é dividido, na verdade, em 4 pilares, né? O primeiro pilar é o tom da comunicação de fato, né? Como as pessoas se comunicam através da fala. Então, é de um modo mais engraçado, é de um modo mais neutro ou é de um modo sério? Então, daqui a pouco eu vou dar 2 exemplos aqui para mostrar o contraste dessas duas coisas, mas não importa qual o segmento, o nicho de mercado que você trabalha, você pode adotar, sim, um tom de comunicação mais engraçado, ou mais neutro, ou mais sério. Fala, puxa, Renan, mas eu falo de uma coisa super séria, eu sou um médico, eu não posso ser engraçado. Não pode sim. É possível construir uma presença social forte que construa autoridade sendo engraçado mesmo num segmento que é tão importante, tão sério como saúde. Eu vou mostrar isso na prática daqui a pouco para vocês. O segundo pilar, ele está ligado à forma como as pessoas se vestem. Então, a forma como a pessoa vai se apresentar na hora que ela está criando um vídeo, um conteúdo na internet, ou na hora que ela está participando de um evento, na hora que ela vai para uma reunião, isso transmite uma mensagem também. Então, ele pode ser extremamente casual, ele pode ser neutro, ou ele pode ser mais formal, mais tranquilo. A gente tem aqui o exemplo do Thiago Nigro, né, o primo rico. Lá no começo do canal dele, ele falava de investimento, estava ele sempre lá engravatado, de terno, falando termos técnicos, enfim. E hoje a gente percebe que ele já está com um tom de voz um pouco mais neutro, já não está mais tão sério, ele já está com um estilo quase que casual, já não está mais
tão formal como antes, tá talvez no neutro aqui, mas já um pouco casual, tá sempre vestindo camiseta, ele tá de calça jeans, ele não tá mais aquele estilo profissional padrão de investimentos, de investimentos, exatamente. O terceiro pilar, ele tá na forma como nós interagimos com as pessoas, né? Então pode ser de uma forma mais irreverente, pode ser de uma forma mais neutra ou de uma forma mais respeitosa. Então aqui também está um pouco conectado com a questão do tom de voz ali no primeiro item, mas aqui ela é ligada mais a relações mesmo, como você interage com as pessoas no dia a dia, enfim, aqui é um pouco mais amplo do que só quando você se comunica. E o último é a forma como a gente encara a vida, né? De forma entusiasmada, de forma neutra ou de forma prática. Então eles consideram esses 4 pilares fundamentais para a gente estabelecer uma imagem, né? Traduzir ou comunicar os nossos valores, as nossas missões e o nosso propósito. Então eu posso ser uma pessoa séria, eu posso ter um estilo um pouco mais casual, mesmo sendo mais sério, posso ter essa personalidade mais neutra e na minha relação com as pessoas ser um pouco mais entusiasmado, às vezes pender um pouco mais para o neutro, que no final das contas eu vou estar comunicando uma mensagem. O importante dos tons de comunicação, quando a gente fala de tom de comunicação, é a consistência. Esse é o grande fator aqui. Então, se no momento você é engraçado, no outro momento você é uma pessoa extremamente séria, se uma hora você aparece de forma muito casual e em outro momento você aparece no mesmo contexto de uma forma muito formal, isso acaba quebrando a sua mensagem. E as pessoas acabam ficando confusas de quem realmente é aquele indivíduo que está atrás da câmera, daquele indivíduo que está produzindo aquele conteúdo, que escreveu aquele artigo, ou que fez aquela palestra, ou que participou de determinado evento. Então é muito importante a consistência. Tem um outro exemplo que talvez alguns de vocês tenham acompanhado, que é o caso do João Branco, que ele foi vice-presidente de marketing do McDonald's por muitos anos, e ele adotou um tom de comunicação e ele tem sido muito consistente. Então, não importa qual evento ele participa, ele está sempre vestido de maneira bastante casual, tem aquele tom dele mais engraçado, aquela personalidade mais irreverente, sempre muito entusiasmado. E aí não importa se ele está fazendo um vídeo para o YouTube ou se ele está fazendo uma palestra, que nem ele fez esses dias atrás, para o time de vendas da Ambev, que tem ele, as pessoas conhecem, né, por ser um time de vendas bastante agressivo. Então ele manteve o tom de comunicação dele, ele teve aquele modo que todo mundo já conhece, porque aquilo transmite verdade, é ele, ele não criou um personagem, aquilo é ele desde que ele era o VP de marketing, o CMO do McDonald's para o Brasil. Então consistência é algo bastante importante. Um outro ponto que a gente sempre faz nesse processo de construção de marketing pessoal é uma análise SWOT, né? A tradicional análise SWOT que a gente vê tanto no mundo tradicional de marketing, mas ela é muito importante também, porque ela ajuda a gente a entender as nossas forças, que nós vamos utilizá-la para poder construir e evidenciar as nossas habilidades. Nós temos também que conhecer as nossas fraquezas. Então, no meu caso aqui, né, eu tenho 15 anos de experiência em multinacionais, uma boa comunicação, sou professor universitário, mas eu nunca ocupei uma posição executiva de alto nível. Eu sou hoje head de marketing, mas esse é o máximo de posição executiva que eu assumi. Eu nunca fui um diretor, eu nunca fui um vice-presidente, pelo menos não ainda. Tive a oportunidade, acabei, enfim, eu não vou contar essa história agora, mas eu optei por um outro caminho profissional na época. Então, o fato de eu não ter ocupado uma posição executiva, às vezes pode se tornar uma fraqueza. Então, se eu quero vender uma mentoria para um vice-presidente de uma empresa, como eu tenho aqui na minha base, eu tenho vários não, hoje são 4 ex-vice-presidentes de empresa que fazem a minha mentoria. Se eu quero me comunicar com eles, talvez isso seja uma fraqueza. Então, eu tenho que entender isso e procurar formas de me comunicar para conseguir, ainda assim, construir autoridade com esse público também, afinal ele é o meu público-alvo. E com isso eu consigo identificar algumas oportunidades e algumas ameaças, lembrando que forças e fraquezas são internas, oportunidades e ameaças são externas. Então, oportunidades. Hoje, com a minha experiência, eu poderia lançar um livro, eu posso fazer um trabalho para melhorar o meu networking, por exemplo. Em relação às ameaças, hoje a gente tem visto uma grande desconfiança desse mercado de coaches e mentores, então isso é um problema. Então, se você se posicionar como um coach muito
de forma muito estereotipada, isso pode ser negativo no final das contas. Então são coisas que a gente tem que mapear, porque também vão nos guiar e vão nos ajudar nesse processo de construção de presença social. E eu vou contar 2 exemplos para vocês verem, reforçar aquela questão que eu falei anteriormente, né? Como que é possível a gente criar uma imagem forte de autoridade combinando aqueles tons de comunicação e aqueles 4 pilares que eu mencionei anteriormente. Para quem não conhece, esse é o Luiz Barsi. Ele é o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores. Em 2023 ou 2022, ele comunicou em um podcast que ele ganhou mais de R$1 milhão por dia em dividendos. Então ele é hoje o nome mais relevante, pessoa física, né, do nosso mercado, da nossa Bolsa de Valores. E quando você vê ele dando entrevista, não importa se é num podcast extremamente formal, se é num podcast mais informal, se é para uma revista, ele faz muitas matérias para revistas especializadas, para o Valor Econômico, para Exame, enfim, ele está sempre vestindo essas polos super simples, né? Ele fala isso até no livro dele, que ele não gasta mais do que R$50 numa camiseta polo. E se você colocar no Google agora Luiz Barsi, você vai ver que ele tem exatamente esse modelo de cores variadas. Então é ele sempre com essa polo listrada, simples, sem marca, um relógio simples que ele tem há muitos anos. Ele conta que ele comprou esse relógio também há muitos anos, um óculos básico. Então ele tem esse modo de se vestir, de se comunicar, que é casual. Mas ele tem um tom de voz mais respeitoso, ele é sempre muito prático, muito direto naquilo que ele está falando. Então esse é o tom de comunicação dele. E tudo isso ajuda a reforçar a missão dele, que é provar que ações são feitas para serem compradas, não vendidas. Ele fala isso no livro. A missão dele é falar, gente, não sejam especuladores no mercado. Comprem ações que vocês acreditam no fundamento daquela empresa e retêm aquelas ações. Então essa é a missão dele. Ele acorda todo dia para provar para as pessoas que ações são feitas para serem compradas e não vendidas. Você tem que acreditar nos fundamentos da empresa que você está comprando. A visão dele é que é possível viver de dividendos. Então sempre foi o objetivo dele. Ele sempre buscou provar, através da missão dele, que é possível viver de dividendos. Ele está aí, em 2022 ou 2023, ele ganhou R$1 milhão por dia em dividendos. Né? Então os pagamentos são trimestrais, semestrais em alguns casos, mas se ele divide o montante que ele ganhou no ano, dá ali mais de R$1 milhão por dia em dividendos. E ele tem valores muito fortes, ele valoriza a família, ele valoriza a simplicidade. Então no livro dele, para quem teve a oportunidade de ler, ele conta, né, que ele morou com a mãe dele até os 40 anos de idade. Então ele tinha um relacionamento, mas ele quis cuidar da mãe dele até o último momento. Para ele era uma questão de valor, ele foi criado pela mãe, ele não teve pai, então ele tinha essa obrigação moral, segundo ele. Então o valor dele é muito forte, essa questão de família. Então ele teve um outro casamento, ele conta que a relação com a ex-esposa, com os filhos do outro casamento sempre é muito próxima. Então ele tem essa questão muito forte. E a simplicidade. E a gente vê tudo isso traduzido quando a gente escuta, assiste a um vídeo que ele produz e tudo mais, ou uma participação, uma aparição na mídia. Então ele está sempre comunicando essas mensagens. E o propósito dele é ajudar outras pessoas a entender como ganhar dinheiro na Bolsa. Então hoje, junto com a filha dele, né, a Louise Barsi, ele tem uma instituição de ensino ligada ao mercado financeiro, e aí por isso ele tem esse propósito hoje, ajudar pessoas através de educação financeira a ganhar dinheiro na bolsa. A gente vê que isso se conecta com aquele segundo pilar ali de cuidado também, mas ele também tem o pilar de tradição, ele é muito tradicional, ele reforça muito isso na forma como ele se comunica também. E aí, novamente, os tons de comunicação, né? Bem casual, respeitoso e prático. Aí a gente vê dentro do mesmo segmento de mercado, para gerar um contraste aqui, alguém completamente diferente. E que tem, talvez, o mesmo nível de autoridade. Talvez hoje não ganhe tanto dinheiro quanto o Luiz Barsi já ganhou, mas a gente tem que levar em consideração que o Luiz Barsi já está no mercado financeiro há 40 anos, talvez seja mais do que a idade toda da Natália Arcuri. Além disso, ele pegou ali o começo de tudo, né? Então teve boas oportunidades que hoje já não existem mais as mesmas oportunidades. Mas fato é que a Natália Arcuri também é uma profissional desse mesmo segmento de finanças, que tem uma autoridade gigantesca. Ela não à toa, hoje ela é apresentadora, ela é jornalista,
ela, enfim, tem uma relevância bem significativa, mas ela tem um tom de comunicação, a missão, a visão, os valores dela são completamente diferentes. Então, por exemplo, a missão dela é promover a educação financeira. Então, ela acorda todos os dias com o objetivo de promover a educação financeira. Isso desde o início. Quando ela criou lá o canal Me Poupe, ela nem ganhava tanto dinheiro assim, mas ela tinha uma base de conhecimento que ela queria compartilhar com as pessoas. Então ela falou, puxa, o pouco que eu sei eu quero compartilhar. Hoje ela sabe muito, mas quando ela começou ela não sabia tanto. Mas ela queria construir essa imagem de alguém que tem a missão de promover a educação financeira para o Brasil. A visão dela é ser referência em finanças pessoais. Então ela não está falando com investidores, ela não está falando com empreendedores, ela não está falando com pessoas que são ou fazem parte de fundos de investimento, não, ela está falando com indivíduos, com pessoas comuns, né? Então ela está ali se comunicando com essas pessoas e o objetivo dela é ser a referência para essas pessoas que querem ter mais controle sobre as suas finanças pessoais. Diferentemente do Barsi, né, que valoriza a família, valoriza ali a tradição, enfim, ela valoriza a liberdade, o autocontrole, a autorrealização. Então ela tem outros valores muito fortes que a gente percebe na personalidade dela. O propósito dela, ela usa esse termo, né? É desemburrecer, ela usa um termo até um pouco mais feio do que isso às vezes, mas é desemburrecer a população brasileira. Então, só pelo propósito dela e a forma como ela utiliza essa comunicação, a gente já vê que ela tem um tom de comunicação muito mais engraçado, ela tem um estilo de vestimenta, né, mais neutro, ela não é nem vai para o formal, nem fica no informal, então ela tem um estilo um pouco mais neutro, ela é muito irreverente, ela é muito entusiasmada, quem já viu o programa dela lá na Rádio 89, por exemplo, percebe isso, ou quem assistia ou assiste os vídeos dela no canal dela, percebe que ela tem um estilo que é dela, né? E ainda assim, de novo, no mercado que é extremamente conservador, no mercado que é extremamente sério em vários sentidos, ela consegue construir autoridade com um tom de comunicação muito mais engraçado, muito mais irreverente e muito mais entusiasmado também. Legal. Agora, quando a gente define a nossa marca pessoal, a gente construiu isso, a gente vai para um outro passo, que é construir a nossa presença social. E aí ela tem 3 pilares importantes para ela, né? O arquétipo, que ele... daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor do que se trata. A proposta única de valor e o plano editorial, que na prática é o que a pessoa vai comunicar de mensagem quando ela começar a ter essas aparições ou nas redes sociais ou através de algum veículo de comunicação. Então, arquétipos são padrões universais e simbólicos presentes no inconsciente coletivo da humanidade e são formas primordiais de pensamento, emoções e comportamentos. Então, na prática, eles traduzem o que é os valores, a missão, o propósito, o tom de comunicação. Então, tem alguns tipos de arquétipos que são mais presentes. Esses aqui são os 12 arquétipos mais comuns, existem outros, mas esses são os 12 mais comuns, e as pessoas adotam esses arquétipos de alguma forma durante o processo de comunicação deles. E apesar de alguns parecerem até um pouco pejorativo, na verdade eles não são, nenhum deles tem esse caráter negativo, todos têm um lado positivo. Então, por exemplo, o fora da lei, né? O fora da lei é o cara que quebra as regras, né? O cara que não segue o modelo padrão. Então tem um amigo meu, influenciador, o Lucas Amadeu, trabalhei com ele é um influenciador já gigante aí nas redes sociais, ele é um cara fora da lei. Em que sentido? Ele não é o cara que acredita que as pessoas precisam casar, ter filho, ele quer viver a vida dele de solteiro, ele quer curtir o máximo possível, então ele é um cara que não segue o que é esperado das pessoas. Então a pessoa que tem essa característica, ela assume esse arquétipo do fora da lei. E outras pessoas que compartilham dessa mesma crença, desses mesmos hábitos, acabam tendo uma afinidade maior e construindo uma relação, uma conexão emocional com essa pessoa. Tem o bobo da corte, por exemplo, né? Parece muito negativo, mas não é. É uma pessoa que, se ela não puder dançar, ela vai fazer parte de uma revolução, ela vai brincar, ela vai se adaptar à situação. Então, é uma pessoa que está muito mais suscetível à adaptabilidade, ela tem um pouco do tom de humor, um pouco do tom de ironia na comunicação dela, então é um tipo de arquétipo que se conecta lá com o tom de comunicação. O meu, por exemplo, tem 2 que são muito fortes para mim, que eu faço questão de comunicá-los, né? O primeiro deles é o cara comum, né? Eu me comunico como as pessoas. Eu, hoje, principalmente nas redes sociais, eu tenho lá quase 80 mil seguidores, eu falo com pequenos e médios empreendedores
sobre como eles podem utilizar o marketing para alavancar o negócio deles. Então, quando eu estou me comunicando com esses empreendedores, eu sou como eles, eu também sou empreendedor, eu também tenho os mesmos desafios, eu também tenho dificuldade, minha equipe também é pequena, eu também tenho um orçamento limitado muitas vezes, então eu sou o cara comum. Eu compartilho das mesmas dores, das mesmas dificuldades, das mesmas necessidades. E um segundo que aparece bastante também, no meu caso, ele é o governante, né? Então eu tenho um pouco essa característica de liderança, essa característica de estar no controle da situação, de tentar trazer aspectos que ajudam as pessoas a tomar decisões. Então, até por isso, o papel de mentor, muitas vezes, né? Esse arquétipo é importante para quem quer estabelecer uma posição de mentoria. O sábio também, enfim, tem vários possíveis arquétipos e eles comunicam uma mensagem. No trabalho que eu faço de mentoria, a gente tem uma atividade específica para determinar qual que é o arquétipo primário e secundário do indivíduo. Legal, a proposta única de valor é uma declaração que responde ao porquê alguém deveria fazer um negócio com você, né? Então, no meu caso, a minha frase afirmativa, né, coloco da seguinte forma, né, que eu sou a melhor opção de empreendedores e executivos que querem utilizar o marketing para construir presença social e atrair clientes. Então, é isso que eu entrego, essa é a minha proposta única de valor. Então, eu entrego a melhor opção, com a melhor metodologia, com o melhor modo de trabalho personalizado para determinado empreendedor, para determinado executivo, considerando a realidade dele, com o objetivo de ajudá-lo a construir presença social e atrair cliente. Então é muito importante os indivíduos também construírem uma proposta única de valor nesse momento de construção de presença social. E aí, no final das contas, a gente gera esse personal branding, que é o resultado final desse processo todo de construção de presença social. Então, a gente tem aqui um exemplo que eu criei aqui aleatoriamente. Então, é uma pessoa que tem como valor a família, a religião, a pontualidade, o respeito, a harmonia. Ela tem o propósito de ajudar as pessoas e empresas a utilizarem melhor as ferramentas de marketing para crescer e gerar negócios. Essa pessoa tem medos e desejos, é normal, faz parte da natureza humana, então ela tem medo de ser julgada pelas pessoas. A gente sabe o quanto que isso afeta pessoas que querem construir uma presença social, mas tem medo de aparecer, tem medo de gravar, não se sente confortável. Então esse é um medo comum das pessoas. O medo o impacto que isso pode trazer na carreira, no mundo corporativo, às vezes medo que isso possa atrapalhar de alguma forma, mas ao mesmo tempo ela tem desejo de ser reconhecida como uma autoridade em personal branding, em marketing, em finanças, em segmento de saúde, enfim, qualquer nicho de mercado. E aí a gente mapeia, né, quais são as competências dessas pessoas, os diferenciais competitivos dela, e aí a gente amarra com a proposta única de valor, e através dos arquétipos primário e secundário a gente começa a construir a última etapa desse processo, que é a presença social efetivamente, né, que acabei esquecendo de alterar aqui, que na verdade é o que? É a tangibilização da comunicação, e ela é estabelecida em 3 momentos. O primeiro momento a gente define as pessoas com quem eu quero me comunicar, a gente entende quais são as dores, necessidades e desejos dessas pessoas, então como com o meu marketing pessoal eu consigo resolver essas dores, necessidades e desejos, e aí eu crio uma estratégia de conteúdo. Então aqui é um exemplo que eu uso para mim, por exemplo, de persona. Então, uma das minhas personas é o executivo de 45 anos, que mora em São Paulo, que é casado, tem filhos, tem uma renda anual aproximada de R$600 mil, tem determinados hobbies, determinados objetivos, por exemplo, como fortalecer sua marca pessoal para se posicionar como um líder visionário, inovador no setor de tecnologia, que tem o objetivo de expandir sua rede de contatos profissionais e sociais, tanto local quanto internacionalmente, atrair oportunidades para falar em eventos de prestígio, contribuir para publicações, enfim. Então, esses são os objetivos da minha persona. Então, eu posso contribuir com pessoas que têm esses objetivos, que têm esses desafios também, né? Encontrar tempo na sua agenda, que é extremamente complexa, para se dedicar ao desenvolvimento da sua marca pessoal, que tem ali a dificuldade de distinguir a sua voz e mensagem, o mercado que já está saturado de outros líderes executivos que também falam do mesmo tema que ele. Enfim, tem aqui um mapeamento que a gente faz para identificar quais são as características dessa pessoa, qual é o comportamento online dela também, e depois quais são os motivadores dessa pessoa. O motivador, por exemplo, vamos supor que o meu objetivo final seja vender um curso, um treinamento, uma mentoria. Para algumas pessoas vai ser, como a gente viu nesse caso desse executivo, o motivador para ele vai ser participar de eventos. Então, puxa,
por que essa pessoa me contrataria para um evento, né? Por que alguém me contrataria? Por que a pessoa faria o meu curso? Por que a pessoa me contrataria para fazer a minha mentoria? E é que eu tangibilizo isso e da mesma forma como eu poderia ajudar essa persona efetivamente. Tem um outro exemplo aqui que é de empreendedor, que se diferencia um pouco, tem outros objetivos, tem outros desafios, e consequentemente vão existir outros motivadores e outros motivos pelos quais eu posso ajudá-la também. E aí, no final, a gente faz aquele trabalho que eu falei de mapear essas dores, necessidades e desejos. Então, por exemplo, essas pessoas, ela tem ali uma dor que é a falta de reconhecimento, um networking ineficaz, uma comunicação ineficiente, uma imagem profissional fraca, muitas vezes. Então, essas são as dores, né? Então, com isso, eles querem melhorar a imagem profissional deles, construir uma rede de contatos valiosa, uma comunicação mais clara de suas habilidades, um desenvolvimento de uma marca pessoal mais forte. E aí, quando a gente vai para desejo, a gente fala aqui de alguma forma eles querem inspirar outras pessoas, eles querem atrair, engajar com um público maior no mundo online, eles querem criar conteúdo que ressoe profundamente, deixar um legado, enfim, tem outros desejos que estão associados aos motivadores dessas pessoas, nesse caso, né, pessoas que querem construir uma presença social, que é o alvo da minha persona, essas são as dores, necessidades e desejos deles. Então, se você é um médico, por exemplo, ou se você é o dono de uma agência, as dores, necessidades e desejos dos seus clientes vão ser diferentes. Isso é importante para a gente começar a criar a última etapa do nosso processo, que é a nossa estrutura editorial, né? O nosso conteúdo, o nosso plano editorial de conteúdo nas redes sociais. Então, nesse caso, eu defino aqui qual que é o perfil de seguidores que eu vou atrair. Então, eu quero que 20% deles sejam outros profissionais de marketing e vendas. Isso aqui é no meu caso, tá? Então, pessoas para eu estabelecer networking. 65% eu quero que sejam empreendedores. Então, pequenos e médios empreendedores e profissionais liberais que querem utilizar melhor as ferramentas de marketing para alavancar os seus negócios. E 15% executivos. Então, pessoas que ocupam posição de alta gestão em grandes empresas que querem construir presença social. Então, com isso, a minha linha editorial é: metade do tempo eu vou falar de marketing, vou falar de temas relacionados à comunicação, à propaganda, 30% eu vou falar de personal branding, vou falar de presença social, então uma coisa mais olhando o indivíduo, não olhando tanto o negócio dele. Ali eu tenho um pouquinho de virais também, então são conteúdos que estão em alta. Isso aqui a gente poderia depois falar numa outra oportunidade, quando a gente fala de estratégia de criação de conteúdo em redes sociais. A gente tem um tipo de conteúdo que é o conteúdo de atração, que é um tema que está em alta dentro de um nicho de mercado, então a gente tem que entender o que está acontecendo no nosso nicho para produzir esses conteúdos que têm um alto potencial viral, e aí a gente crescer nas redes sociais. E 5% ali um conteúdo de motivação, né? Conteúdo motivacional, porque isso ajuda a construir também uma conexão mais emocional com a audiência. Então, basicamente, essas são as etapas desse processo todo, né? De construção de marca pessoal e de presença social para executivos e empreendedores que querem melhorar a sua relação com o mercado, com stakeholders, captar cliente, aumentar o valor da sua hora homem, enfim, independente de qual seja o seu objetivo, essa, sem dúvida, é uma poderosa ferramenta que pode te ajudar. Muito legal, Renan. Vamos agora aqui para algumas perguntas em cima do conteúdo que você fez. Você falou, eu gostei muito quando você falou ali dos objetivos, né? Daqueles 6 objetivos que você traçou ali. Mas quando a gente fala dessa exposição pessoal, de criação dessa autoridade pessoal, como isso pode ajudar o executivo e a própria companhia? Porque muitas vezes a gente vê o executivo que é dono do próprio negócio, ou seja, ele é o empresário, e a gente fala aí que ele tenta até ser um influenciador do próprio negócio, mas às vezes você tem aquele executivo que é um executivo mesmo, né, de uma outra companhia. Então, como isso pode ajudar tanto o executivo quanto a empresa? Tem várias possibilidades, tá? Uma delas que eu até coloquei lá no slide é construção de autoridade e confiabilidade. Então, eu já fiz um trabalho com um executivo de uma startup e ele estava com muita dificuldade de captar investimento. Então, ele participou de várias rodadas com investidores anjo e ele tinha dificuldade de conseguir traduzir tudo aquilo que ele gostaria da empresa, do negócio e do papel dele como executivo, né? Um investidor, quando ele está avaliando um negócio, ele não está avaliando só os fundamentos do negócio, mas ele olha se aquele executivo, se aquele gestor tem condições de levar aquele negócio para um próximo nível.
Então a gente fez um trabalho específico no caso dele para que ele se posicionasse como uma autoridade dentro daquele nicho de mercado, para que investidores pudessem identificar nele e perceber nele essa autoridade, esse conhecimento, essa profundidade em cima daquele tema e tivesse mais confiança em investir naquela empresa. Então, por meio do indivíduo, ele conseguiu captar mais investimentos para o negócio dele. Então, essa é uma possibilidade. Tem um outro caso, principalmente para quem trabalha no mundo de vendas, tá? Vendas complexas. Até no mundo publicitário também, quem trabalha com atendimento, isso funciona bem. As empresas têm mais confiança de comprar de quem elas confiam, de quem de alguma forma ela sabe que ele domina aquele tema, do que de alguém que ela nunca viu. Então, no caso, eu trabalhei na SAP, na Salesforce, né, duas grandes do mundo de tecnologia, e a gente fez um trabalho lá dentro para os vendedores da SAP especificamente, de criar esse thought leadership, né, que chama, né, o pensamento da liderança para os vendedores, porque eles dominaram os temas que eles vendiam. Então, por exemplo, o vendedor de uma linha de negócio específica da SAP, que era gestão de orçamento, por exemplo, passou a produzir conteúdo com frequência nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, falando sobre gestão de orçamento, falando sobre tributação, falando sobre desafios fiscais. Então a gente criou toda uma estratégia de comunicação, reforçando novamente as habilidades, as competências que ele já tinha. E aí quando ele chega lá num cliente para oferecer a tecnologia, o cara já conhece ele, fala, puxa, eu acompanho os seus conteúdos, eu vi um artigo que você falou exatamente desse tema. Então quebra uma série de objeções. Então também tem esse benefício para as empresas, né, de investir em construção de marca pessoal e presença social para sua força de vendas também. Renan, essa era a minha próxima pergunta. Existe alguma relação deste trabalho que é feito, da presença social, da autoridade, com o aumento de vendas? É proporcional, é direto? E aí, uma pergunta complementar. As empresas já se deram conta disso para, de repente, ajudar e até traçar um trabalho, vamos dizer assim, para os seus executivos, para que isso se transforme em vendas lá na frente? Sim, e não é proporcional, é exponencial, acho que a Muito palavra é bom. essa. É mais do que proporcional, porque é o que eu disse, por exemplo, um profissional liberal, né, o caso lá do Paulo Musi, Hum. ele vende horas, não tem como ele criar mais horas no dia dele. Então, se ele consegue construir uma presença social forte, uma autoridade significativa, as pessoas conseguem perceber isso, ao invés de cobrar R$ 250 a consulta, ele vai cobrar R$ 1.500 a consulta dele. Então ele já está ganhando mais dinheiro, está aumentando o faturamento dele em 6 vezes. Né? Não existe um outro caminho para isso, não tem uma outra forma de ele construir ou crescer 6 vezes que não seja através, no caso dele, como profissional liberal, investindo na marca própria dele, na marca pessoal dele. Quando a gente olha as grandes empresas, tem um caso muito legal esqueci o nome dele agora, o presidente da Latam Linhas Aéreas, o Jérôme. O Jérôme, ele é francês, mas está liderando a empresa, né, no Brasil, no Chile, e a Latam investiu muito em criar uma marca pessoal muito forte para o Jérôme, que fala pela empresa hoje. Então ele tem uma presença social muito forte, e eles fizeram isso justamente para poder sensibilizar credores e atrair investidores durante a pandemia. Para quem não lembra, a Latam ela passou por um processo de recuperação judicial, no caso, foi lá nos Estados Unidos, né? Que é um pouco diferente daqui do processo do Brasil, mas eles anunciaram falência, renegociaram dívidas com credores, e eles entenderam que, puxa, a gente só vai conseguir sair dessa se as pessoas enxergarem no nosso líder que ele tem a visão que vai recuperar a empresa, de que ele entende quais são as tendências dentro desse segmento de viagens, o segmento de companhias aéreas, enfim, e começaram a construir uma presença social muito forte, investir muito no marketing pessoal do Jérôme. Não era mais a Latam falando, era o Jérôme falando, e isso foi muito legal. A Latam se recuperou, já saiu desse processo de recuperação judicial. O Jérôme continua participando de eventos, de palestras, produzindo conteúdo lá no LinkedIn. Quem não segue ele, eu super recomendo. Ele responde os comentários das pessoas. Companhia aérea, todo mundo sabe que é muito suscetível a vários problemas. Ele interage com as pessoas que às vezes vão lá na página e faz uma crítica a alguma situação que aconteceu. Se ele tem informação sobre aquela situação, ele consegue, de maneira bastante humanizada, ele mesmo falando. E o detalhe, eu conheço o pessoal lá de marketing institucional da Latam, é ele mesmo que está lá no teclado. Porque muitas dessas empresas acabam colocando uma outra pessoa ali para
fazer a gestão da rede social do executivo. Mas no caso dele, não. Ele passou por todo um treinamento, orientaram ele muito bem. Obviamente, o time de comunicação está muito próximo disso, mas é ele mesmo no teclado. Então, isso é muito legal e traz um benefício intangível nesse caso. Não estamos falando especificamente de vendas, mas de uma empresa que precisou sensibilizar credores e investidores para poder se manter viva no mercado. Então, a gente tem visto isso sim, em grandes empresas principalmente. Acho que para as pequenas e médias ainda tem um espaço grande para esse crescimento, mas estamos no caminho. Acho que já está mais massificada essa ideia de construir presença social e quanto isso pode beneficiar o indivíduo e o negócio. Falando agora um pouco de quando a empresa ainda não percebeu isso, mas o executivo percebeu, e aí o executivo toma a frente para cuidar ali, como você colocou, da ascensão de carreira ou da transição profissional e começa, obviamente, a desenvolver essa presença social mais forte. Como que a empresa olha para isso? Ela olha de forma positiva, você tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes tem algumas políticas das empresas, seja de compliance, de relações públicas, de porta-vozes. Como que a empresa olha para isso? E até uma dica, se você é um executivo, antes de você dar o start, você tem que consultar alguém na companhia para ver como que ela olha para isso. Como que é esse processo? Tá, respondendo a última pergunta antes da primeira. Não, você não precisa pedir autorização para a empresa. A gente brinca, né, que algumas coisas é melhor você pedir desculpa do que pedir licença, né? E essa é uma delas, porque se você for passar pelo processo formal da empresa, é muito pouco provável que grandes empresas, por exemplo, te deem um aval formal para você. Não pode falar o que você quiser lá na rede social, não tem problema nenhum. É muito difícil isso acontecer. Mas tem que ter cuidados, né? Então, por exemplo, eu trabalhei no segmento de tecnologia, na SAP, na Salesforce, agora na Qualtrics, e aí a gente tem clientes de todos os segmentos. Então a SAP, você pode imaginar, hoje 85% do PIB do Brasil passa pelo sistema por um sistema da SAP. Absurdo. Quase o mercado todo brasileiro, em algum nível, tem uma interação com algum sistema da SAP. Então eu não posso, como indivíduo, como um funcionário, um colaborador da SAP, ir lá no LinkedIn e criticar uma empresa. E ver uma ação de marketing, por exemplo, de uma empresa que eu não achei legal e fazer uma crítica, porque aquilo vai gerar um mal-estar entre o cliente da empresa que eu represento, a empresa que eu represento e eu mesmo. Então, tem sim alguns cuidados que têm que ser tomados. Então, falar do mercado, falar do negócio, se posicionar como uma pessoa que domina determinado assunto é super favorável, é super positivo. Mas se você entrar num caminho que começa a gerar um certo conflito de interesse com a empresa, isso pode trazer alguns prejuízos para o indivíduo. Tanto que na minha mentoria a gente mapeia, então uma etapa que a gente mapeia os limites da comunicação do plano editorial. Então tem coisas no plano editorial que a gente fala, não vai por esse caminho, porque aqui é sensível. Aqui você pode despertar algum conflito de interesse com a empresa que você representa. Eu nunca tive esse problema, como eu disse, trabalhei em grandes empresas, grandes multinacionais, na Latênias Aéreas, SAP, Salesforce, Qualtrics, sempre produzi conteúdo, isso me ajudou muito, inclusive, dentro dessas próprias empresas, mas sempre respeitando esses limites editoriais para evitar qualquer desgaste ou para evitar qualquer conflito de interesse. Bom, para a gente finalizar, a última pergunta, daria para a gente ficar conversando horas aqui, a gente tem que fazer mais uma sessão aí com o Renan. Você falou de uma coisa interessante na palestra, e eu acredito que esse talvez seja um dos grandes problemas ou grandes pênaltis que os criadores de conteúdo têm, que é o desafio da consistência e da frequência. Como trabalhar isso? E eu falo isso muitas vezes porque às vezes até o executivo tem conteúdo, mas aí não tem agenda para produzir, não consegue sentar para sistematizar o conteúdo. Qual é o grande desafio aí? Como vencer o desafio da consistência e da frequência? Esse é um grande desafio. Tem alguns caminhos, tá? O melhor caminho primeiro. O melhor caminho é o seguinte, se planejar. Então, no meu caso, eu tenho as minhas obrigações do mundo CLT, né? Eu sou Head de Marketing da Qualtrics Global. Isso significa que, às vezes, a minha primeira reunião do dia é 6 da manhã com o time Europa e a última às 10 da noite com o time da Ásia. Então, é uma agenda muito complexa. É difícil, às vezes, fazer a gestão dela. Sou pai de uma bebê de 1 ano de idade.
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a minha presença social, eu vendo os meus cursos, eu vendo as minhas palestras, as minhas consultorias, as minhas mentorias. Então, tem uma série de coisas acontecendo. Então, se eu não me programar muito bem, não me planejar e ter isso como uma prioridade também, eu não vou executar. Então, qual é o meu modo de trabalho? Eu falo que todo o esforço que eu faço para produzir conteúdo, eu consigo concentrar em 4 dias do mês. Então, no primeiro dia, eu defino todos os temas que eu vou falar nos próximos 15 dias. Então, eu vou lá, ó, amanhã eu vou falar do tema tal, no dia 1 eu vou falar do tema tal, dia 2, tema tal, dia 3, tema tal, e eu vou estabelecendo quais são os temas que eu vou falar. Eu tenho uma certa facilidade para falar na frente das câmeras, então eu não preciso escrever roteiro, nada disso. Eu determino o tema, eu ligo a câmera, gravo, edito e acabou. Mas tem gente que vai precisar escrever um roteiro e tudo mais. Então, esse primeiro dia, que você vai consumir algo em torno de 3, 4 horas desse dia, pode ser um sábado de manhã, das 7 às 11 da manhã, por exemplo, você vai criar esse calendário. Então, com esse calendário de 15 ou 30 dias já construído, fica muito mais fácil começar a gravar. Porque qualquer tempo que te sobra, ou se você conseguir separar mais 2 horas adicionais, você consegue pegar o teu celular, por exemplo, ou uma câmera, e gravar todos esses 15 conteúdos. Então você já não tem mais esforço para ser consistente na entrega desses conteúdos para o seu público, tá? A segunda forma, e essa eu não considero a ideal para marketing pessoal, e eu explico por quê, é você terceirizar isso. Então, hoje tem várias agências específicas que trabalham produção de conteúdo para o indivíduo. Então, eles são responsáveis por fazer toda a parte de curadoria de conteúdo, produzir os conteúdos, enfim. Só que a marca pessoal ela se constrói com a imagem do indivíduo. Então, quando você terceiriza isso, boa parte do conteúdo que vai estar divulgado nas suas redes sociais não é você ali no teu conteúdo. Então, é um conteúdo muito genérico. Então, tem o risco de se criar uma imagem muito genérica e não criar uma conexão forte com o seu público. Então, esse segundo modo também ele é possível. Talvez pode-se pensar em momentos, né? Talvez num primeiro momento eu terceirizo parte dessa construção de marketing pessoal, mas em algum momento eu vou precisar assumir essa responsabilidade como indivíduo pela minha própria marca. E aí, um motivador aqui de por que isso é importante, né? A gente tem visto alguns movimentos de mercado muito interessantes. Por exemplo, o Carlos Bush. O Carlos Bush ele era vice-presidente de vendas da Salesforce. Ele investiu muito na marca pessoal dele, a ponto de ele chegar e tomar a decisão de sair da Salesforce para hoje viver da venda do livro dele, das palestras, dos cursos, dos treinamentos, das mentorias que ele tem. E conversando com ele, conheço ele pessoalmente, trabalhei com ele na Salesforce, e ouvindo de pessoas que próximas a ele, hoje ele ganha muito mais dinheiro do que quando ele era vice-presidente de uma empresa de tecnologia que é reconhecida no mercado por ser extremamente agressiva no pacote de remuneração. Né? Um outro exemplo é o João Branco, que eu citei. Ele era vice-presidente de marketing do McDonald's no Brasil. Era um baita cargo. Ele saiu desse cargo também por conta de toda a construção de marketing pessoal que ele construiu, e hoje ele vive também da venda de livros dele, de palestras, de eventos, dos cursos. Ele firmou uma parceria agora com a Exame, então ele tem um programa executivo de marketing para público geral, pessoas que querem comprar, que é associado lá à Exame, então ele está ganhando uma boa grana lá também. O Lucas Amadeu, que é meu amigo, ele foi diretor da Vivo, ele saiu da Vivo também para tocar um negócio próprio dele, então hoje ele também vive disso, e todos eles eu posso garantir que hoje estão financeiramente muito mais realizados, vamos dizer assim, com muito mais liberdade de tempo, com muito mais liberdade geográfica, com muito mais liberdade financeira em tudo, né? Então, quando você consegue chegar no auge do seu marketing pessoal, construir uma presença social e monetizar ela, você está muito próximo de conquistar as 3 maiores liberdades, né? Financeira, geográfica e de tempo. Bom, muito legal, queria agradecer demais o Renan pelo tempo dele. A gente tem muito ainda para falar sobre esse tema. Até falei para o Renan que a gente tem que bolar aqui um evento, né, para poder discutir e falar sobre isso, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Só para finalizar, o pessoal aqui do time também está perguntando, Renan, que assim, hoje a gente vive num mundo muito polarizado e com uma dicotomia muito grande, e com ali praticamente você tem um lado ou outro lado, né? E eu não vou citar aqui nem A nem B.
É um problema você se posicionar por um determinado lado, principalmente quando a gente fala aí politicamente, em alguns casos, é melhor você se preservar, ou em alguns momentos você tem que de fato se posicionar e escolher um lado? Você pode se posicionar, só que aí não é de vez em quando, né? Então a gente tem, por exemplo, pessoas que construíram uma marca pessoal e aí ela valoriza determinado tema. Então, vamos supor aqui, a pessoa é muito conservadora. Então ela tem ali valores muito ligados a isso. Então ela não tem problema nenhum em defender um espectro político. Então ela vai ser extremamente de direita, vai falar, vai defender o candidato lá, o Bolsonaro e tudo mais. Tem uma outra pessoa que tem um outro valor completamente diferente. E é muito forte na personalidade dela, e ela defende, por exemplo, coisas ligadas ao progressismo. Então ela vai ter uma postura muito mais de esquerda, vai defender o Lula e tudo mais. O importante é você ter consistência e saber que tudo vai ter o seu lado positivo e negativo. Você vai deixar de ter, eventualmente, patrocínio de determinadas marcas, um potencial grupo de seguidores e clientes que não compartilham dos mesmos valores e da mesma opinião ou lado político que você representa. Tá? Então, o que eu sempre falo é, se você não tem plena confiança de um lado político a ponto de sacrificar coisas por ele, se mantém neutro. Porque falar de vez em quando vai lá e defende um candidato, ou defende uma ideia política, e depois não falar mais daquilo, isso vai te trazer prejuízo. Você vai perder gente, você vai perder seguidor, você vai perder credibilidade para parte dessas pessoas, e não vai conseguir construir com o outro lado porque você não teve a frequência necessária, a consistência necessária com aquele discurso, reforçando aqueles valores, aquelas crenças. Então, a mensagem é essa: se você não tem plena segurança do lado que você representa, se você não é um ativista por um lado ou por outro, se mantém neutro na discussão. É o meu caso, eu não falo de política, eu já fui muitas vezes instigado a falar: Renan, olha esse dado, divulga, ou positivo defendendo o governo, ou negativo criticando o governo. Eu sempre ignoro essas questões, porque para mim não faz sentido. Até porque a minha postura política é que se eu esperar de políticos a minha ascensão profissional, a minha ascensão como indivíduo, pode ser político A, B, C ou D, para mim nenhum deles vai ter uma entrega efetiva para mim. Obviamente a gente tem que olhar a nação como um todo, enfim, tem uma série de outras questões, mas como indivíduo eu não vejo um lado ou outro com grandes impactos. Eu prefiro construir o meu próprio caminho, eu prefiro eu construir meu próprio futuro, o meu próprio destino nesse sentido. Então eu me mantenho neutro. Mas se você optar por defender um lado político, de novo, seja consistente para deixar claro que esses são seus valores, e aí você vai atrair pessoas que compartilham dos mesmos valores e vai conseguir construir autoridade com estas pessoas. Mas não seja esporádico nesse tema, porque aí a chance de se queimar e de ser cancelado, né, o termo que a galera usa, é muito grande, né? A gente viu o caso do Felipe Neto agora também, né? Ele é um cara que se manteve muito forte defendendo um determinado lado político. Aí foi uma marca apoiar ele, fizeram um boicote com a marca, e depois ele fez um vídeo falando que as eleições acabaram, que agora ele já não tem mais essa mesma visão, que ele está adotando uma postura mais neutra, que agora ele está fiscalizando o atual governo, e blá blá blá. Mas não pegou, né? Então ele falou que perdeu muito patrocínio, perdeu muitas oportunidades de negócio por conta disso. Então os riscos que se tem que saber que em algum nível você vai ter um prejuízo de defender um lado ou outro, e você tem que estar pronto para lidar com isso. Legal, Renan, muito obrigado, foi ótimo. Espero ter você outras vezes aqui também falando de outros temas, que o Renan também manja muito de toda a parte digital. Obrigado, viu, Renan? Obrigado a você, Bonetti, toda a equipe da ABSecom, da Vesa TV, todo mundo que assistiu a gente. Quem tiver curiosidade, quiser me seguir lá, Renan Ubeda no Instagram também. Fico à disposição para responder outras dúvidas que eventualmente vocês possam ter. Obrigado novamente, Bonetti. Valeu, Renan, obrigado. E agradeço você que acompanhou mais uma edição do nosso webinar aqui pela Vesa TV e pelo YouTube da ABSecom. Toda semana a gente traz um conteúdo relevante, iniciando a nossa temporada aqui de 2024. Espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente está de volta, trazendo outro tema importante e relevante para você no mundo dos negócios. Até lá!